Boa noite, Nath. Pessoal, se alguém puder dizer se o vídeo está correto, está na posição correta. Beleza. Eu tô aqui fora, então, dando as boas-vindas. Eu tô em casa, então, isso aqui é uma live bem raiz, sem muito requinte, tá? Tô em casa, com os meus cachorros, talvez tenha uma musiquinha anos 80 que vocês escutem lá da frente. Obrigada, Rose. Bom, convidei vocês para essa live muito mais para trazer vocês para participarem, né, da conversa. É uma conversa mesmo. Eu preparei algumas anotações bem informais aí, que eu acho que é um assunto que, na verdade, em geral, eu faço algumas publicações, algumas lives, alguns trabalhos muito baseados aí na demanda que chega no consultório, lá na clínica, que chega para mim pelas redes sociais, enfim. Mas dessa vez eu tô realmente abordando um assunto que me interessa mais do que tem me incomodado, né? No sentido de são questões aqui que eu queria tratar hoje à noite com vocês, que são questões que vêm para mim de diferentes formas no meu dia a dia, tanto do ponto de vista do que eu estou fazendo, do que minha equipe faz, do que a gente faz no Grupo Método, como do ponto de vista do que eu vejo outras colegas fazendo, né, em termos de análise do comportamento aplicada e de intervenção para pessoas com TEA, né, com autismo. Então, eu acho que eu tenho uma posição até quase privilegiada em termos do contato que eu tenho com pessoas no espectro, porque eu tenho uma interação muito próxima com eles, né? Então, eu escuto muito de autistas, as demandas deles e muitas questões e muitas críticas com relação à aba. E é mais ou menos pensando um pouco sobre essas críticas que eu trago todo dia para o trabalho, que eu penso um pouco em refletir sobre o que mudou na nossa profissão, né? O que a gente tem feito hoje que a gente não fazia antes, ou o que a gente fazia antes que hoje não se aceita mais ou tem que ser diferente. Eu tenho a impressão que muitas vezes a gente... em algumas ocasiões a gente trata a aba como um conjunto de técnicas, um protocolo, e não é, né? É uma ciência. Então, uma ciência não é neutra, né? Uma ciência reflete aquilo que a sociedade traz para ela. E nesse sentido, se você for pensar em aba e autismo, a gente está falando aí de quase 30 anos, de mais de 30 anos, de dedicação bastante intensiva a isso. Então, eu queria começar hoje à noite trazendo para vocês um histórico. Eu não quero que isso seja só uma conversa, enfim, uma discussão, um debate de ideias. Eu queria trazer para vocês algum conteúdo que talvez vocês não tenham acesso, porque faz parte da minha vivência, né? Então, retomando aqui... eu estou aí já numa tenra idade, mas eu fui para os Estados Unidos com aproximadamente 25 anos, nem isso, 23 anos, e voltei dos Estados Unidos com mais de 40 anos, né? E nesse período que eu trabalhei nos Estados Unidos, por coincidência, porque não foi esse o planejamento, eu trabalhei com TEA e com análise do comportamento aplicada do início da grande explosão da análise do comportamento aplicada nos Estados Unidos. Então, deixa eu retomar aqui, porque em geral, eu não compartilho essa parte da minha história, mas eu acho que ela é importante, né, nesse caso. Eu fui para os Estados Unidos, eu acertei a minha ida para os Estados Unidos em 95, né, quando eu me formei como psicóloga, e tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora básica, né, eu fazia pesquisa básica. Significa que a minha experiência na psicologia era com pesquisa, eu passei por laboratório animal, depois por laboratório com participantes humanos, mas o meu interesse era na ciência básica e
com este interesse na ciência básica, eu fui parar nos Estados Unidos com uma bolsa integral para uma universidade boa, de mestrado, para fazer um mestrado lá, para uma universidade boa, sob a orientação de um analista do comportamento, que é um analista do comportamento muito renomado e bastante conhecido aqui no Brasil, que é o professor Murray Sidman. Eu trabalhei com o Murray por mais ou menos 7 anos nos Estados Unidos, como pesquisadora, fiz o mestrado junto com ele, ele foi meu orientador de mestrado, eu terminei o mestrado, ele fez a minha defesa, e nessa condição foi que eu comecei a trabalhar como analista do comportamento aplicada nos Estados Unidos. E lá, por coincidência, e eu digo que é coincidência porque foi coincidência mesmo, eu não tive, na verdade, o interesse de entrar no autismo, né? Eu acabei entrando no autismo como parte do meu trabalho, como parte das exigências da minha bolsa, tá? Nessa mesma época, foi em 95 que eu fui, 96 que eu fui para lá, em 95 que eu acertei a bolsa. Então, mais ou menos nessa época, em 94, nos Estados Unidos, estava sendo lançado um livro de uma moça chamada Maurice Catherine. E ela era uma pessoa formada em letras, tem um doutorado em letras, em inglês, e era uma americana de Nova York, e ela escreveu um relato sobre o trabalho que ela fez com os filhos dela, né? Isso em 1994. O livro que eu estou me referindo chama Let Me Hear Your Voice. É um relato pessoal, é uma ficção, não é uma ficção, é uma narrativa histórica dela, contando a trajetória dela, aplicando o ABA com os filhos, com os 2 filhos com autismo, e os resultados que ela teve. Então, talvez eu fale um pouco mais desse livro mais pra frente, tá? Mas é um livro bonito, bem escrito por uma pessoa que domina o inglês. Eu acho que ele não foi traduzido, mas posso estar falando besteira. E ela, nesse livro, ela ressalta um pouco a importância do trabalho de um autor em análise do comportamento, que era um autor de bastante produção, que faleceu recentemente, mas que era um autor já de bastante produção em análise do comportamento, que era o Lovaas. E ela fala como isso influenciou ela no caminho, na trajetória que ela seguiu. E teve resultados com os próprios filhos que foram resultados muito expressivos, né? A Sheila está falando que não foi traduzido. Obrigado, Sheila. Foram resultados muito expressivos. Esse livro, por ter sido um relato de mãe, um depoimento, né? Um livro de depoimento, falando em favor da análise do comportamento, ele foi histórico para a análise do comportamento por causa disso. Porque até aí, a publicação desse livro, a análise do comportamento, ela não era popular. Pelo contrário, ela era rejeitada. Ela, em geral, era restrita a instituições fechadas, instituições psiquiátricas, em condições muito questionáveis, adotando, enfim, ainda muito no começo do desenvolvimento. Então, essa publicação foi muito importante porque ela influenciou não a população acadêmica, né, não os doutores, mas ela influenciou a população em geral nos Estados Unidos. Isso foi em 94. Então, quando eu cheguei em 96 nos Estados Unidos, estava havendo uma explosão de procura por isso daí, né, por essa ciência, por essa aplicação, por tudo isso. E foi bem para nós, né, que trabalhando com análise do comportamento, para mim, que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, enfim, estava num centro de referência lá, que produzia muito nessa área e que tinha pessoas que tinham uma história de produção nessa área e uma história de trabalho nessa área. Foi muito interessante viver isso, né? Nessa época não se falava ainda em BCBA, né? Ainda não existia o BCBA, não existia uma certificação nacional nos Estados Unidos e não existia uma certificação internacional, muito menos, para a gente estar falando a respeito. Eu me formei, eu terminei o mestrado com o professor, essa é a Mafalda, tá? Com o professor Murray Sidman em 2000, e foi nessa época, a minha turma de 2000 foi a segunda geração de BCBAs. Eu prestei o exame do BCBA em 2000. Então, em 2001.
foi a segunda geração foi o segundo ano, né, da prova do BCBA. Então fiz parte de uma das gerações iniciais de certificantes. Na minha época, por exemplo, a gente ainda não tinha BCBA supervisores. Os nossos supervisores eram apadrinhados pela associação. Então eu fui minha supervisora era uma BCBA apadrinhada. E nessa época, veja, e eu estou falando aqui de quase 30 anos, né? Quase 30 anos atrás, era bastante diferente como a sociedade toda via essa questão do autismo. No próprio livro da Maurice Catherine, o que você tinha dela era uma procura muito grande, e isso era bem alinhado com isso era muito alinhado com o próprio trabalho do Lovaas. Elas tinham muito aquela busca da normalização de uma certa forma, né? Então, assim, para quem não conhece, o artigo do Lovaas, que foi um artigo importante, publicado em 1987, ele descreve um estudo com um delineamento de grupo, não é um delineamento de uma amostra enorme, e não é um delineamento magistral, mas é um dos primeiros delineamentos de grupo, né, que tem na análise do comportamento. Ele demonstrou aí uma força relativamente bem interessante da intervenção comportamental ABA, né, que se chamava ABA já, intensiva. E uma das medidas que ele se referiu bastante, não chamaria talvez de uma medida, mas um dos achados importantes que ele se referiu, foi que a população que recebeu ABA em quantidade intensiva, que ele genericamente, e eu enfatizo genericamente, descreveu como 40 horas, teve um resultado muito expressivo. E o resultado muito expressivo se caracterizava por essas crianças que receberam a aba intensivo, genericamente descrito como 40 horas, acabaram tendo um desempenho praticamente indistinguível. Foi assim que ele descreveu na época. E eu não vou aqui gastar muito tempo discutindo o follow-up. Ele até teve follow-up, ou qual era... Mas o que eu quero pegar aqui é que na época que o Lovaas fez isso, que foi nos anos 80, publicado em 87, a intenção era normalizar de uma certa forma, era tornar indistinguível. Então, quando a gente fala na eficácia da aba dos anos 80, a gente está falando naquilo que a aba conseguia fazer para tornar o indivíduo indistinguível, o indivíduo no espectro indistinguível do indivíduo neurotípico ou fora do espectro. Então, acho que essa é a primeira reflexão que hoje a gente tem que capturar, né? É essa a nossa intenção hoje em dia. Eu tenho muita clareza no meu trabalho que não, né? Não é essa a intenção, não é isso que eu faço, não é isso que eu procuro fazer. O que eu procuro fazer hoje em dia, e que eu acho que reflete os valores da minha sociedade, é trazer para esse indivíduo condições dele obter o máximo possível, o melhor possível da vida dele. Então, muda um pouco, né? Se muda o valor social, se muda o que a gente espera como sociedade, muda aquilo que a gente faz como ciência. Então, nesse sentido que eu digo, a ciência não é neutra, ela busca aquilo que a sociedade considera valioso, né? Fico falando, a boca vai secando, né? Então eu acho que assim, por essa razão apenas, né, se a gente for pensar na questão da validade social apenas, mudou muito, né? O que se fazia nos anos 80, o que se esperava nos anos 80, comparado com o que se espera hoje em dia de uma intervenção bem sucedida. Então, e isso é uma coisa que, assim, comparando o Brasil com os Estados Unidos, eu passo por muitos conflitos, né? O brasileiro, ele é muito voltado na demanda, né, do cuidador, da família e etc e tal, e muitas vezes se limita a isso, né, na seleção de metas, e às vezes a gente se depara com alguns dilemas em relação a isso. Obrigada, Rose.
Enfim, diante dessa mudança nos valores e etc e tal, eu esperaria ver da análise do comportamento aplicada uma mudança maior do que eu vejo. Eu acho que é por isso que eu convidei vocês para essa live, porque eu vejo muito mais mudança nos valores da sociedade, naquilo que é importante para a gente, na forma como a gente trata o ser humano, na forma como a gente pensa em inclusão, do que eu vejo na nossa prática como analista do comportamento. Então, na verdade, eu estou aqui para muito mais convidar você, que é um simpatizante da análise do comportamento, como eu sou, né? Eu sou uma analista do comportamento, para refletir. Eu acho que essa é uma prática saudável da nossa parte, né? Como analistas do comportamento, a gente tem a obrigação de repensar o tempo todo a nossa prática para adequar ela, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de validade social e daquilo que a gente se presta a fazer. Então, isso dito, que eu não estou querendo desmerecer os dados de 1980 ou o grande trabalho que fez o Lovász nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, lembrando que o Lovász tem uma contribuição na análise do comportamento que vai muito além dessa publicação de 87, que foi a maior publicação dele e a única com delineamento de grupo mais ou menos bem estruturado. Ele, em geral, como bom analista do comportamento, ele trabalhava muito mais, né, nessas outras intervenções mais de psicologia, mais de sujeito único. Obrigada, viu, psicóloga Thaís. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui é exatamente assim, que adequações a gente fez, então, baseado, que mudanças a gente sofreu. Vamos pensar, nos anos 80, o problema, a questão explodiu nos Estados Unidos, né? Nos anos 90, a demanda por aba explodiu nos Estados Unidos. Eu estava lá, eu vivi lá. E como eu falei para vocês, veja, eu tenho 50 anos, né? Completando agora. Eu passei a maior parte da minha vida adulta nos Estados Unidos vivendo isso. E nessa vivência, uma das coisas que eu vi acontecer lá nos Estados Unidos foi um aumento de demanda, uma explosão de demanda nos anos 90. Uma explosão de demanda imensa, que resultou no BCBA, que resultou na certificação internacional que ocorreu em 99, 2000, 2001, eu fui certificada. Nessa época, a gente queria, a intenção das pessoas que criaram o certificado, e eu conheço muito bem esse processo, porque eu trabalhava nessa época com o Murray Sidman e com a Gina Green, que foi uma das pessoas que fundou a certificação internacional. Nessa época, a preocupação era que a demanda tinha aumentado muito e não havia o número necessário de pessoas capacitadas. Então, o BCBA surgiu para isso. Naquela época, foi uma medida que pareceu razoável. Nos anos que se seguiram, ela se provou insuficiente, vamos dizer assim. Acho que o BCBA, propriamente, ele já passou por várias transformações que foram resolvendo isso. Mas o que começou a acontecer, um tantão de gente entrando nesse caminho e conseguindo a certificação, apesar de ser um trajeto muito árduo do ponto de vista de estudo, de esforço, o americano tem essa tradição, né, de seguir esse caminho. Então acabou criando um excedente aí, que não é um excedente porque ainda tem demanda muito grande de BCBAs nos Estados Unidos, mas acabou criando uma população para um exército de profissionais para entrar nesse campo e aplicar a aba para pessoas com autismo e ir atrás daquelas metas que eram as metas mais ou menos cunhadas pelo próprio Lovász, né? Exato, Bárbara, eu acho que ainda tem muito. Então, uma das nossas ouvintes, a Bárbara, está trazendo uma coisa assim, que o que acontece ainda é romantizando o autismo, querendo a cura, etc e tal. Bem ou mal, essa foi a visão da análise do comportamento nos anos 80, entendeu, Bárbara? A gente não falava em cura, aliás, a gente especificava muito bem que não se tratava da cura, né? Porque a gente não entendia aí a doença ou a causa da doença, então não se falava de cura. Mas se falava, sim,
de tornar indistinguível, né? Então, tornar indistinguível, não tem outro jeito de descrever o que quer dizer normalizar. Então, eu acho que era esse o propósito. E vamos se apropriar dessa responsabilidade aí, nós, analistas do comportamento. Antes disso, aí, pessoal, vocês que entraram na aba com autismo, talvez não saibam, mas antes da análise do comportamento se colocar dentro do campo do autismo, a análise do comportamento tem uma história que vem lá dos anos 30, né? E se você for buscar as origens filosóficas, bem para trás. Mas se você for considerar a análise do comportamento ali da época do Skinner, etc e tal, comportamento, o Skinner começou a estudar comportamento nos anos 30. Então, a partir daí, começou a se falar em comportamento, em comportamento operante, em consequências, em reforçador e etc e tal. Nos anos 50, esse conhecimento começou a ser aplicado, né? Só que imagina o que era nos anos 50 a aplicação de qualquer coisa, não precisa pensar na análise do comportamento. Qualquer coisa com relação ao comportamento humano nos anos 50 nos Estados Unidos acontecia dentro da instituição, era completamente institucionalizado. Eu tenho aqui, até peguei aqui caso eu precise, caso alguém traga alguma questão nessa linha, uma pesquisa que a gente fez da época que eu estava no NEC, não é tão atualizada, mas é bem histórica, uma pesquisa bem antiga, vendo todas as mudanças na legislação americana e do ponto de vista da instituição psiquiátrica e também do ponto de vista da educação inclusiva e da educação especial. E o que você vê é que até os anos, vamos dizer, até o final dos anos 80, não existia praticamente nada inclusivo nos Estados Unidos. Aqui a gente está falando de 2010, 2012. Mas nos Estados Unidos, até final dos anos 80, era muito pouca proposta de inclusão, muito pouca proposta de eliminar a segregação, muito pouca legislação. Os maiores conjuntos de lei nos Estados Unidos que favoreceram um pouco a inclusão vieram nos anos 90, né? Então, a partir daí que começou a se pensar na pessoa com deficiência, na pessoa autista, como um cidadão, como um cara que tem todos os direitos e que devem ter esses direitos protegidos, resguardados, etc. Então, de 80 para cá, por isso que eu em geral, eu penso em 30, 40 anos quando eu estou falando dessas grandes mudanças, porque mudou muito. Então, às vezes, e aí eu queria que as pessoas que estivessem escutando entendessem isso muito profundamente. Cara, você não pode chegar e falar assim, olha, eu vou aplicar a aba porque a aba em 40 horas funciona, porque o Lovaz em 87 falou que funcionava. Não pode esse argumento, entendeu? É muito raso. Análise do comportamento é uma ferramenta super poderosa, ela é uma ciência, ela fornece ferramentas muito poderosas, ela é uma ciência muito poderosa, que se ajustou historicamente a todos os contextos e que deve se ajustar mais uma vez agora ao nosso contexto. Então, o que a gente quer hoje? A gente quer que o indivíduo consiga, e aí talvez usando termos mais técnicos do que eu deveria, mas que o indivíduo consiga encontrar reforçadores, e o máximo possível de reforçadores e o mínimo possível de punidores, e que ele consiga ter uma vida plena e que ele consiga exercer e viver em liberdade. Então tem ali certos valores, que são valores sociais, que de uma certa forma a gente, como analista do comportamento, representa, né, ou vai buscar também, né? E o que eu tenho pensado muito recentemente é um problema na linha do... Pô, será que a gente ainda não aprendeu a pensar no futuro? Será que a gente ainda não aprendeu a olhar para frente? A gente está sempre vendo a contingência imediata, né? E a contingência imediata é essa, tem uma demanda enorme, né, porque, veja, eu não estou aqui condenando ou criticando ou julgando a família, né? A família que tem um filho pequenininho, que recebe o diagnóstico de autismo, toma um puta de um susto. E a primeira resposta dessa família é: eu não quero isso, eu não quero esse caminho para mim, né? E aí ela vai buscar alguma coisa que tire ela desse caminho. Mas tirar ela desse caminho não é necessariamente
falar assim, então tá, então não vai existir o autismo na sua vida. Porque a verdade é que o autismo vai existir na sua vida. Mas de que forma que o autismo pode ser vivido na sua vida, de uma forma que você e seu filho autista, sua filha autista, tenham uma vida plena, uma vida boa, e sejam felizes, e possam curtir as coisas e ter, enfim, e ter realizações assim como todos. Então, hoje, quando eu penso no trabalho que a gente tem que fazer, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar é um pouco qual é nosso objetivo. Como analista do comportamento, quando você pega uma pessoa com autismo, quando você pega um autista para trabalhar, qual é a sua missão ali, entendeu? Qual é a sua visão? A gente tem que pensar de uma certa forma nessa questão da missão e da visão mesmo, né? Eu sugiro até que o profissional liberal pense sobre isso, né? Porque a gente pensa muito, né, desse ponto de vista quando a gente fala em empresa, mas o que você quer como analista do comportamento, como profissional, gerar como resultado do seu trabalho para aquela pessoa autista, né? E essa é a questão principal, não é como você vai fazer isso. Como você vai fazer isso, a parte técnica é muito fácil. Você pega aqui no computador, você estuda um pouco, você aprende. Você treina, você tem que fazer milhões de vezes. Você vai ficar bom nisso? Se você se esforçar bastante, você vai ficar bom nisso. Agora, a visão que você tem, aonde você quer chegar, cara, se você não fizer isso direito, não tem técnica que resolva, seu trabalho vai ser um lixo. Entendeu? Então, eu acho que é essa a questão principal. Então, a gente, por exemplo, no Grupo Método, os diretores, que talvez tenham alguns assistindo aqui, né? Mas os diretores lá do Grupo Método, eu sempre falo com eles, não me vem trazer um plano de intervenção sem a visão, sem a missão, sem o que você quer, aonde você quer chegar, onde que a gente está indo, entendeu? Me traga os objetivos, depois que você me trouxer a visão, as prioridades, aonde a gente está indo. Então, minha primeira sugestão prática, vamos dizer, dessa live, olha, cara, não vai pegar um manual, uma listinha de ferramentas e abrir lá e falar assim, eu vou escolher isso. Não. Pensa no que você está fazendo. Pensa onde você quer chegar, onde você quer levar esse ser humano, porque é isso que vai determinar quais os objetivos que você quer definir, tá certo? Então, assim, eu me deparo o tempo todo com isso. Meca, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele corte cabelo. Essa tá bem na minha cabeça ainda. Quero que ele corte cabelo. Pô, mas ele não quer cortar o cabelo. E se ele não quer cortar o cabelo, e ele é um jovem, eu vou querer que ele corte o cabelo? Não, mas espera aí, isso aí... Então, assim, aonde que a gente quer chegar? Eu vou querer... Eu vou querer normalizar, eu vou querer tirar as características, ou eu vou querer transformar aquela pessoa numa pessoa que consegue tirar o melhor da vida. É isso, a minha visão é essa, entendeu? Então, e eu acho que é isso que a sociedade busca hoje em dia, né? Então, tentando ser uma pessoa de vanguarda, mas ao mesmo tempo dentro de um contexto social que reflete isso. A gente não quer mais segregar, a gente não quer mais separar o normal do não normal, né? O que a gente quer é que a pessoa que foge das características predominantes, a gente quer que ela não se machuque, a gente quer que ela viva bem, que ela consiga viver longamente além dos seus pais, tá certo? Então, vocês aqui que são mães e pais, eu tenho certeza que vocês, quando vocês botam a cabeça no travesseiro à noite, vocês falam assim, o que vai ser do meu filho na hora que eu não estiver mais aqui? Todos nós que temos filhos falamos isso, né? Mas você que tem um filho que tem aí alguns comprometimentos, você pensa nisso muito mais, de uma forma muito mais dolorosa. Então, nesse sentido, sim, você quer que ele desenvolva repertórios que permitam ele viver bem. E nesse sentido, a gente tem que trabalhar para construir esses repertórios. Então, a análise do comportamento ainda hoje modifica comportamento. Modifica sim, é isso que eu faço, né? A gente quer sim construir alguns repertórios que permitam essas pessoas viverem uma vida
e que permitam que seus pais morram em paz. Então, nesse sentido, tem a busca, sim, por mudança de comportamento. Mas a mudança de comportamento, ela visa o bem-estar do indivíduo, ela não visa a normalização, ela não visa vamos fazer todo mundo não perceber a diferença. Não é essa a questão, porque perceber a diferença é agora um problema para quem não tem a diferença, né? Então a gente tem que fazer a pessoa de desenvolvimento típico ou neurotípico entender a diferença, viver melhor com a diferença, saber lidar com a diferença. O que a gente tem que fazer também é o cara que tem dificuldades no autismo, que tem um autismo comprometido. Por exemplo, eu tenho visto uma coisa, e eu tenho certeza que tem gente aqui que já conhece essa discussão, mas eu tenho visto um debate quase triste entre a população com autismo leve e a população com autismo grave. Seja, nesse caso do autismo grave, eu estou obviamente falando dos pais, né? Então eu tenho visto um conflito muito grande entre a população de autistas leves, que falam, que conseguem politizar, que conseguem se representar e entrar num debate, entrar num argumento, debatendo com famílias de autistas graves que não têm essa condição. E muitos deles falam assim, não, vocês não têm que mudar comportamento, né? Os autistas leves falam, pô, vocês não têm que mudar. E já as famílias dos autistas graves vão chegar lá e falar, não, claro que você tem que mudar, meu filho está comendo cocô, eu quero que ele pare. Né? Parar de comer cocô é um objetivo razoável, é um objetivo que vai representar qualidade de vida para esse indivíduo e é um objetivo que vai permitir que esses pais morram em paz. Então é um objetivo válido. Por outro lado, se o cara que está lá, que está representando ele mesmo, não quer uma coisa ou outra, a gente tem que entender isso também e trabalhar nesse sentido. Por isso que eu acho que hoje em dia a aba tem que fazer muito mais do que simplesmente selecionar metas que representem ali o interesse de um ou de outro, mas eu acho que a gente tem que olhar num contexto mais geral onde que a gente quer levar aquele indivíduo, aquela família, aquele grupo, aquele conjunto de pessoas. Daqui a pouquinho eu vou ter que pedir uma água para alguém aqui em casa, tá? Então, o que eu vejo isso, né, Juni, eu tenho certeza, né, essa questão do morrer em paz é assim, eu acho que é a missão de todos nós como mães e pais, né, eu acho que a gente tem essa visão. Mas para o pessoal que tem, para vocês que têm filhos no espectro, que têm filhos que têm dificuldades, isso é uma questão importante. Você quer que seu filho consiga suprir a ele próprio aquilo que ele precisa, ou suprir a ele próprio aquilo que ele precisa com menos ajuda, né? A gente quer que as pessoas autistas consigam exercer suas cidadanias dentro da capacidade que elas, dentro daquilo que elas conseguem, com o mínimo possível de ajuda, com o maior nível de independência. Por quê? Porque a independência é aquilo que vai permitir a elas viverem com menos influência do outro, ajuda do outro, impacto do outro, né? O que eu sempre falo, assim, uma coisa que eu aprendi, assim, que martela na minha cabeça desde os anos da faculdade. Eu fui formada pela PUC São Paulo, e na PUC São Paulo existe vamos dizer assim, um braço de, ou pelo menos existia um braço de análise do comportamento skinneriano bem forte, e lá a gente estudava bastante Skinner. E uma professora minha, que eu mantenho um contato até hoje, que é uma pessoa incrível, que é a Maria Amália, reitora da PUC hoje em dia, ela sempre falava, a sobrevivência, ela não é um valor para o Skinner, ela é um metavalor, né? E eu custei para entender essa noção da sobrevivência como um metavalor. Por que ela é um metavalor? Porque a sobrevivência, tudo que se amarra à sobrevivência acaba virando um valor, né? Então, comer bem é importante, porque ele se associa à sobrevivência. Ter carinho, ter atenção, ter proteção, ter segurança, se associa à sobrevivência. Então, a sobrevivência é o único meta-valor do Skinner e da análise do comportamento. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que a gente é neutro do ponto de vista de outros valores aí, e que tem a sobrevivência como um meta-valor
e outras coisas se associam à sobrevivência. Então, quando eu penso no que a gente pode exercer de julgamento, de valor, eu penso sempre na sobrevivência como esse meta-valor que deve guiar nossas práticas. E hoje em dia, quais são as questões que estão associadas a esse meta-valor, né? O que produz, o que traz para a gente uma melhora em qualidade de vida? Um monte de coisa que a gente faça, né? Então, poder escolher, poder planejar o dia, poder se cuidar, comer, produzir sua própria comida, gerar recursos, enfim. Você pode ir embora nisso, né? É isso que a gente tenta fazer, tá? Tudo isso para voltar um pouco aí, agora, eu vou até olhar aqui se tinha alguma coisa aqui. Tá. Oi, Elija, prazer te ver aí. O que me preocupa um pouco hoje em dia com por que eu trouxe essa questão para vocês refletirem? Veja, a aba hoje em dia, ela tem porque ela produz resultados muito rápidos, né, e resultados muito significativos, ela acaba tendo um valor comercial, ela acaba tendo um valor de sobrevivência para os profissionais, né? Então, começa a se reproduzir, e eu tô vendo aqui a mesma coisa que eu vi nos anos 90 nos Estados Unidos. Então, começa a se reproduzir um monte de profissionais de várias formas, e eu não tô querendo criticar colegas, eu não tô querendo criticar profissionais, pelo contrário, eu quero mais que tenha um monte de gente nisso, mas eu queria que esse monte de gente nisso tivesse essa clareza, né, que a gente tá tentando ir numa determinada direção com o nosso trabalho, que o que a gente quer não é trazer normalização, mas trazer qualidade de vida, que o que a gente quer não é transformar a pessoa naquilo que não dá para ser, mas elevar ela ao máximo que ela consegue, a tudo que ela consegue ser. E como é que a gente faz isso, né? Então vamos partir para a parte mais prática aqui. Por que está me preocupando um pouco as formas como a gente tá trabalhando? Primeiro, porque aqui no Brasil, agora eu vou tomar um outro caminho. Aqui no Brasil, a análise do comportamento teve uma outra trajetória, né? Teve uma trajetória meio paralela, porque a análise do comportamento existe no Brasil há tanto tempo quanto a psicologia. Ela entrou no Brasil nos anos 60 e foi se estabelecendo. A gente tem grandes analistas do comportamento, pessoas por quem eu tenho grande respeito, a maior parte deles na academia, ou seja, nas universidades. Poucos deles abriram mão da universidade para ir para um universo completamente aplicado, ou para só viver de serviço, etc. e tal, até porque essa opção ela é nova. Ela não existia nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, porque, como vocês sabem, a gente vivia sob o governo militar e tinha pouquíssima preocupação com serviços ou com atendimento à população. Então, os grandes analistas do comportamento do Brasil, ainda hoje, estão na universidade. Eles começaram a sair da universidade nos últimos 10 anos e muitos deles ainda estão centralizados na universidade, ainda são professores universitários, e não estou dizendo isso num mau sentido. Eles são absolutamente necessários e importantes, e eu não tenho como palavras para dizer o carinho que eu tenho por todos eles. A questão a gente tem pouca história de serviço, né? Até por conta do país que a gente mora. A gente tem pouca história de aplicação. Muito do que a gente fez foi ler o que foi feito em outros países, que tem outros sistemas de serviço, uma infraestrutura maior e etc. e tal. Então, é claro que aqui a análise do comportamento nos últimos anos, que começou a explodir bastante, por conta do autismo. Então, muito do prestígio do analista do comportamento, do ponto de vista da população, né, hoje em dia, não vem da contribuição fenomenal da análise do comportamento brasileira para a análise do comportamento do ponto de vista da ciência.
mas sim por conta do que o análise do comportamento tem feito pelo autismo. Tá? Então, o que eu me pergunto é quando a gente abre um consultório, né, e a gente fala assim, e a gente pega um laudo de um médico, a gente é analista do comportamento, a gente pega um laudo de um médico que fala assim, ah, eu quero 40 horas de aba pro fulano de tal aqui, fulano de tal, sujeito lá. Eu recebo esses laudos, né? Então eu pego o laudo do médico dizendo 40 horas de aba pro fulano. Da onde vem 40 horas de aba? Olha, a menos que você consiga me provar o contrário, 40 horas de aba vem de um parágrafo num texto de 87 do Lovaas, em que ele fala, estou usando o termo 40 horas genericamente para dizer que o trabalho do analista do comportamento tem que ocorrer o dia todo. Então, você entendeu isso? Não existe lá um protocolo de 40 horas, um protocolo de 20 horas, um protocolo de 12 horas. Existe lá um grupo que recebeu intervenção eclética, um grupo que recebeu intervenção intensiva, genericamente caracterizado por 40 horas, porque foi isso que ele chutou, falou assim, vamos fazer isso ser o mínimo, tá certo? Então vem daí. Então quando você recebe o laudo dizendo essa criança precisa de 40 horas de aba, você, como analista do comportamento, tem que botar esse laudo do lado e olhar para a criança, não para o laudo, mas para a criança. Porque você tem que entender o que ela precisa e não o que o laudo está dizendo naquele momento. Eu não estou dizendo para você discordar do médico, eu tenho o maior respeito pelos colegas médicos. Mas é que nesse momento você não está... o laudo médico não é uma ordem de serviço para você, psicólogo. Então, você vai pegar aquele sujeito, você vai olhar aquele sujeito e você vai determinar que tipo de serviço ele precisa, porque talvez o que ele precise seja passar 20 horas numa escola com certas características, com determinado acompanhamento, e aí ele precise mais 2 horas ali na natação, uma atividade física porque tá meio gorducho, ele precisa disso, precisa daquilo, e você vai entender que uma parte deste trabalho não necessariamente vai envolver técnica, aplicação de técnicas de tentativa discreta ou de técnicas que são especificamente do nosso domínio. Lá no Grupo Método, onde a clínica que eu criei, o que a gente tem, que eu considero, e eu vou explicar um pouco para vocês, não com a intenção de fazer propaganda, até porque não tem nem por que fazer propaganda. A gente não tem a menor condição de dar conta do que já tem de demanda de qualquer jeito. Mas o que a gente faz? A gente tem uma vertente analítico-comportamental, então, se você quiser trabalhar no Grupo Método, você não vai ter sua autonomia de pensamento? Claro que você vai, mas você vai trabalhar com com uma abordagem comportamental, essa é a sua única opção. Isso vai valer para o porteiro, para a pessoa da recepção, para a pessoa que trabalha ali. Então, de uma certa forma, todo mundo recebe 40 horas de aba lá, porque é só a aba que a gente faz. Isso dito, se você entrar lá, você vai falar assim, mas isso é aba, porque agora ele está ali, correndo para cima e para baixo. Isso é aba, entendeu? Mas é isso que é o que eu preciso para essa criança. Então, o que a gente tem que pensar é que a aba não é simplesmente aplicar um protocolo de intervenção X, Y, Z para produzir uma mudança de comportamento X que você determinou que é boa porque o pai falou, porque a mãe falou, né? Então, hoje em dia a gente tem que ir muito além disso. Por isso que é importante a gente considerar quais são as nossas metas como ciência. Uma preocupação mais prática que eu tenho, né? Vou ter que falar isso, vou ter que trazer essa questão aqui, porque eu acho que tem muita gente que... A gente lá no Grupo Método, a gente usa várias ferramentas de avaliação, né? Então, vocês que trabalham com análise do comportamento, ou vocês que são familiares, vocês já devem ter ouvido várias vezes essas ferramentas de avaliação. Tem o Ables, tem o AFOS, tem o VibMap, então assim, as pessoas vão escolhendo ferramentas de avaliação. Essas ferramentas de avaliação, diferente de outras, né, diferente de testes psicométricos e de outras coisas que são
que são mais do domínio do psicólogo, que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende. Então, você vai aplicar um VISC, você tem que ser psicólogo, você vai aprender na faculdade. Mas o VibMap, o EIFOS, o ABLE, são ferramentas de rastreamento de repertório que foram desenvolvidas nos Estados Unidos para ajudar você, analista do comportamento, a selecionar metas. São ferramentas extremamente úteis, mas é só isso que elas são, tá? Então, quando você usa uma dessas ferramentas de rastreamento, você usa uma dessas ferramentas de rastreamento não porque você teve dinheiro para comprar e aí você comprou, então agora você usa para todo mundo. Você usa ela porque você olha para aquele sujeito e fala assim, essa ferramenta de rastreamento vai me ajudar a selecionar algumas metas para o meu paciente, vai me ajudar a identificar alguns lugares para ir com ele. E nesse sentido, a gente não pode depender só delas. Me preocupa bastante, agora sendo bem específica, o uso indiscriminado, por exemplo, do VibMap, né? O VibMap é uma ferramenta muito interessante, bem bacana de mapear o repertório verbal social, aí, identificar barreiras de crianças até 4 anos autistas. E de uma forma bem interessante, sistematizada, visualmente inteligente, fácil de aplicar, e consegue fazer isso muito rápido. Qual é a minha preocupação com o uso excessivo do VibMap? Ele tem um escopo, vamos dizer assim, mais focado, né, no repertório verbal social. 2, ele tem uma faixa etária específica. 3, ele tem uma língua de origem, que é a língua inglesa. A língua inglesa não tem gênero, por exemplo, não tem concordâncias complexas como a gente tem no português. Então, algumas questões da própria língua acabam ficando de fora. Então, como é que você descobre que mesa é feminino e chão é masculino se você só usar o VibMap? Não dá, tem coisas que não cabem ali naquela ferramenta. Você tem aí outras questões da língua portuguesa que você vai ter que trabalhar e não vão ser capturadas naquele instrumento, naquela ferramenta, tá? Deixa eu só dar uma olhada no meu horário aqui. Eu queria guardar uns minutos aí, eu sei que a gente está quase chegando nas 8, mas eu queria guardar alguns minutos para vocês fazerem alguma pergunta, alguma colocação. Queria dar uma olhada quem tá aqui. Bárbara, eu vou tentar salvar, se eu aprender a salvar a live até o fim dessa live, tá? Prometo. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta que eu consiga responder. Eu vou tentar salvar, pessoal. Eu juro que eu vou tentar salvar. Eu nunca consigo, tá? Mas eu vou tentar de novo. Então, assim, o que eu acho... só para mais ou menos já ir aí focando num final, né? O que eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar como analistas do comportamento aplicado? A gente não está mais em 87, a gente não está mais em 68. A gente está numa época confusa e de mudança de valores e etc e tal. O que eu considero é que a gente tem que se esforçar bastante para produzir mudanças e não necessariamente correr atrás do rabo com a questão da normalização. A Roseli está tentando me falar alguma coisa. Rô, eu tô com o telefone sendo usado aqui no Insta, não adianta você me mandar mensagem pelo Zap. Então, eu acho que a gente tem que parar de focar no domínio de ferramentas. Se você quer entender a análise do comportamento, o melhor caminho é estudar bastante a análise do comportamento. Eu não acho que dá para você entender tudo que tem que ser entendido num curso de especialização ou ou num curso online, ou num curso à distância. Eu acho que é importante as horas de voo, né, o trabalho com a população, o trabalho supervisionado por pessoas mais experientes do que você, enfim,
o entendimento do seu contexto de aplicação, do seu contexto social. Bianca, a Carolina Martoni, ela fez a adaptação cultural do VibMap, eu vi o trabalho dela, é bem bacana. Na minha opinião, assim, o que eu vejo, pelo menos assim, eu não tenho, a gente usa muito, e quando a gente fala que as pessoas no Brasil usam o VibMap, infelizmente, as pessoas no Brasil não usam a versão culturalmente adaptada da Martoni, que é uma versão melhor. Mas ainda assim sobram ali aspectos da sintaxe portuguesa que não estão incluídas, até porque até os 4 anos você não domina todos esses aspectos da sintaxe, né? O que me preocupa é que a gente deixa de pensar nisso, né? Mas o trabalho da Carolina é muito bom, né? Nesse sentido, eu acho que ele cobre uma grande parte disso daí, né? Eu acho que é a Bianca que está colocando essa questão. Então, essa coisa dos cursos online e dos cursos de especialização, acho que são necessariamente ruins, né? Pelo contrário, eu acho que eles são instrumentais, eu acho que eles contribuem, eu acho que ouvi um colega falando sobre um determinado tópico que ele domina, não é ruim. O que eu acho que é o problema é que a análise do comportamento no Brasil, ela não existe como profissão independente, então ela não existe uma autarquia, como existe o Conselho Federal de Psicologia, os outros conselhos, que regulamentam essa profissão. Então, muitas vezes eu vejo um convênio chegar para... eu tenho um dos meus diretores tem mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo em análise do comportamento, BCBA, mas o convênio quer um certificado de especialização. Aí você tem vontade de chorar, né? Porque você fala assim, gente... Eu tenho aqui uma pessoa que tem todos os níveis de credenciamento profissional que existem, mas não fez uma especialização, porque seria patético. Inclusive, a gente dá aula na especialização, então não tem sentido isso, né? Eu acho que o campo ainda não está muito definido aqui, a gente está seguindo um caminho de definição, eu imagino que em algum momento isso vai virar uma profissão, o domínio de alguém, vai se estabelecer critérios mais objetivos, né? E é esse o caminho que a gente tem que ir. Então, não dá para achar que aplicar a aba para pessoas com autismo hoje em dia é botar um indivíduo numa salinha de um consultório, de uma clínica, e desenvolver certos repertórios verbais básicos ou certos repertórios sociais básicos, porque tem muito mais além disso para um bom funcionamento, para exercer aí seus direitos, sua cidadania, né? A Bianca perguntando da acreditação da BPMC, será um caminho? Eu não sei, Bianca. Eu não sei nem que pé mais está a acreditação da BPMC. Eu lembro que existe sim um esforço, enfim, eles têm uma clareza de que a demanda do autismo tem criado aí uma necessidade de se estabelecer critérios, enfim, e eu tenho certeza que eles estão trabalhando para definir isso, né? Sim, eles fizeram a minuta, eles têm uma proposta, assim, eu acho que tem bastante gente séria no Brasil tentando fazer um esforço grande para delimitar e para estabelecer critérios éticos e para estabelecer uma prática boa aqui, entendeu? Não tô aqui para esculhambar, não, as pessoas, tô aqui para realmente trazer uma reflexão pra gente, pensar um pouco sobre o que a gente pode fazer para melhorar a nossa prática nisso, para trazer mais resultados e ao mesmo tempo, enfim, ao mesmo tempo conseguir acompanhar, né, as transformações sociais e da ciência. Hoje em dia a gente sabe muito sobre a aplicação, né? Então, se você for olhar a literatura, a gente sabe muito sobre como lidar com problemas de comportamento, sobre como
O VibMap é uma grande ferramenta, o VibMap adaptado da Carol Martoni é uma grande ferramenta para ajudar a estabelecer repertórios verbais. A gente sabe muito, a gente tem muita tecnologia, Hoje em dia, diferente dos anos 60, 70, a gente não está tanto trabalhando mais no conhecimento básico como a gente precisou trabalhar nos anos 50, 60, 70. Hoje em dia a gente tem um monte de conhecimento básico e tem aí um grande desenvolvimento de tecnologia. Então, isso se aplica não só ao autismo, né? A organizacional, educacional, saúde hospitalar, enfim, eu acho que tem um milhão de áreas aí da análise do comportamento. A gente pode falar de qualquer uma dessas áreas. A questão agora é pensar de que forma que a gente consegue adequar o nosso trabalho à realidade de autistas que são muito diferentes. Então, autistas graves versus autistas leves. Para a gente lá no Grupo Método isso tem sido um drama, né? Porque o que um autista com determinado comprometimento cognitivo, com um comprometimento global maior precisa, é diferente do que um autista leve, que tem ali algumas dificuldades, que tem ali uma série de dificuldades, uma série de situações e que acaba tendo uma puta montanha de problemas, precisa, né? Então, eu detesto comparar o sofrimento do autista leve com o sofrimento do autista grave, porque sofrimento não se compara, é tudo igual, é sofrimento, né? Então, o autista leve vai precisar de um monte de coisas e o autista grave vai precisar de um monte de coisas diferentes daquela. Então, primeiro, a discussão entre eles é absurda, porque vocês precisam de coisas diferentes, porque vocês estão brigando, né? Para com isso. Agora, não adianta a gente ficar forçando aquilo que é necessário para um no outro, né? Então, é muito complicado isso, né? Por exemplo, e agora eu vou ser bem franca aqui, algumas pessoas falam assim, não, porque o SUS, o CAPS não vai lidar direito com o autismo. Sim, é verdade, o CAPS, para a maior parte das pessoas autistas, vai cair, vai ficar para trás, né? Mas para muitas pessoas autistas o CAPS é o único recurso e oferece sim alguma coisa, e para alguns autistas de perfil diferente vai conseguir trazer alguma contribuição, entendeu? E é uma ferramenta de grande acessibilidade, sabe? Então é bem importante isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão. A gente juntou bastante gente hoje, hein? É isso aí. Sofrimento não se compara mesmo, né, Carla? A gente, certamente, eu vejo muito isso e é bem para mim, assim, como profissional, quando eu vejo assim o autista grave falando, você é autista leve, não sabe o que eu passo. Putz, eu acho um debate tão pouco produtivo, né? Porque nenhum dos dois sabe o que o outro passa. E aí a gente está discutindo necessidades diferentes, né? Sofrimento existe aqui e ali. E o que a gente faz como analista do comportamento é tentar encontrar maneiras de que esses indivíduos com autismo grave ou com autismo leve não passem por sofrimento, ou passem por menos sofrimento. E o que a gente tem que fazer para essa pessoa com características mais graves versus com características mais leves é completamente diferente. Então, não adianta eu oferecer um tipo de serviço, aplicar um tipo de técnica e falar assim, eu aplico isso para todos os autistas que vêm por essa porta. Porque não é isso, né? Não é isso que a gente está aqui para fazer. Exato, Eliana, às vezes eu acho que assim, hoje em dia é muito fácil a gente criticar o CAPS, né? Porque finalmente a população carente tem acesso a algum tipo de saúde mental. Então assim, infelizmente o CAPS tem aí um pensamento arcaico tecnicamente, em vários predominante, mas tem aí um trabalho de um pessoal esforçado, e o caramba, que muitas vezes é o único recurso, né, que eles têm. Então, se a gente puder contribuir de alguma forma, a gente, analista do comportamento, que tem aí um papel, enfim, condições, eu acho que a gente pode contribuir sim. O CAPS é uma ferramenta, é um instrumento importante,
né? Bom, pessoal, estou lendo aqui, não sei, tem alguém que queira contribuir com alguma coisa, falar alguma coisa, alguma questão? A Bárbara De Luca fala sobre a intervenção mal aplicada, aba mal feito, fala um pouco. Bárbara, só para finalizar aí, vou finalizar com uma polêmica, né, acho que é sempre bom, eu já vou falar sobre isso também. Eu acho que eu entro nessa mesma questão aí, neuropsi, Kaline. Você fala assim, o que você acha dos programas que o plano de saúde estão credenciando? Eu acho que é um problema isso daí dos planos de saúde credenciarem programas, né? Porque eles vão credenciar programas baratos, programas que são acessíveis para eles, plano de saúde. E esses programas, eles tendem a ser focados, né, eles tendem a ser programas de intervenção, vamos dizer assim, de consultório, focadas em determinados repertórios, que não tem as características que eu estou falando para você, entendeu? Então, porque é difícil você fazer um serviço que tenha um preço completamente... Às vezes o plano de saúde chega para a gente e fala assim, a gente vai credenciar vocês se vocês fizerem o tratamento a R$12 por hora. Paciência, então não credencia, não posso fazer nada, entendeu? Não vai rolar. Eu acho que é um problema porque o plano de saúde acaba criando um ecossistema para uma prática super predatória, né? Acaba criando esse ecossistema nocivo aí, nefasto, de práticas que, infelizmente, é isso. O profissional precisa de trabalho, aí ele vai lá, encontra o plano de saúde, credencia, então acaba criando esse ecossistema de práticas profissionais nefastas e antiéticas mesmo, mas não tem o que fazer, entendeu? Enquanto a gente não regulamentar a profissão, não estabelecer critérios mais objetivos, em algum momento eu até achei que talvez o BCBA pudesse estabelecer esses critérios, porque são critérios relativamente rigorosos, mas é muito difícil por conta da língua, por conta de questões socioculturais, por conta de questões econômicas, enfim. É isso mesmo, entendeu? Então você acaba tendo pacotes de atendimento ABA que não são mais, que não devem ser caracterizados como ABA, porra. A gente não pode chamar de ABA 30 minutos 3 vezes por semana. Eu sempre falo isso, falo, pô, você vai, ou mesmo 40 horas numa sala de um consultório apertado com um ventilador no canto, entendeu? Isso não é aba, cara, entendeu? Então, não é tão fácil assim, né, produzir um serviço bom. Os autistas leves que eu atendo, os autistas leves que eu conheço, que eu tenho contato, tem muitas críticas à aba, né? E me desculpa, não tem coisa mais valiosa do que essa opinião, né? O cara tá dizendo... hoje em dia a gente tem autistas leves que tiveram uma experiência ruim com a aba. A gente tem que ouvir isso daí, cara. A gente tem que prestar atenção no que aconteceu para não repetir isso daí, para ver como é que faz para que isso não aconteça lá na frente, entendeu? É isso, eu não quero expor, eu preciso entender quais são as necessidades de cada um, a intervenção individualizada, enfim. Não é simplesmente enfiar a pessoa na sala. Tá bom? Eu vou começar a... Já tô ouvindo aqui uns recados de que já deu meu tempo. É pena, né? Porque a gente tá com uma sala cheia ainda. Mas, enfim, vamos tentar marcar em uma outra ocasião, se vocês quiserem continuar essa conversa. Eu acho que é uma conversa bem bacana de se ter. Certamente não esgotei nada aqui. Eu espero não ter... Enfim, até acho que eu tentei ser cuidadosa aí para não ofender ninguém, porque... Na verdade, eu critiquei a mim mesma mais do que eu critiquei aos outros, mas enfim, acho que é importante a gente, dentro da nossa prática de trabalho, ter constante reflexão sobre isso daí, tá? Tá certo, Jun, continuemos, cara. Vamos fazer, ó, pessoal, vocês que se interessam e querem mais, enfim, querem conversar...
segue a gente no Instagram, coloca aí sugestões, manda recado, manda mensagem. Essas lives eu gosto de fazer, eu gosto mesmo, e eu acho que traz aí contribuições, tá? Então, se vocês puderem, segue aí o Insta, o Facebook, dá sugestões de tema, tá? Juro que vou tentar salvar a live, tá?